O governo Lula admite que vai falir o Brasil em 2027. Isso está em todos os jornais, saiu ontem, dizendo que em 2027, possivelmente, o governo não tem condições de, com o que ele arrecada, com o que o Brasil consegue extrair de imposto seu, ele não vai conseguir pagar seus gastos obrigatórios. Leia-se previdência, leia-se saúde, segurança, né, educação e outros custos que precisam ser pagos. E isso, galera, é um absurdo. Na verdade, quem segue meu canal já sabia disso lá em junho do ano passado. Só que eu não acertei não. Dá uma olhada. O Brasil já tem data para falir, e isso vai acontecer em 2028, segundo o próprio IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado, em que ele fez a conta e disse que em 2028 o Brasil vai falir. Pois é, galera. Lá atrás indicava que em 2028 esse problema, essa bomba ia estourar. E agora parece que foi antecipada. E por que foi antecipada? Justamente por tudo que eu venho dizendo aqui. Às vezes dá a impressão que eu falo sozinho, falo para as paredes, porque a questão é, o governo do Lula, desde que ele entrou, o que ele fez foi aumentar os gastos públicos e não vem com esse papo que ele aumentou o investimento, ele está desenvolvendo o país. Isso não é verdade. A gente mudou o teto fiscal, a gente destruiu o teto fiscal, montou o arcabouço e desde então o que a gente está vendo? Deputados, o Lula, o governo, todo mundo gastando dinheiro pra caramba. E a dinâmica que acredita o PT, que se ele gastar mais dinheiro, ele vai estimular a economia a crescer, né? Ou seja, ele bota a máquina pública para realmente gastar dinheiro, não importa com o quê, e naturalmente, por algum milagre divino, o Brasil vai começar a crescer. E isso não é verdade. Eu já falei isso várias vezes, é o famoso voo de galinha. O governo do Lula, o governo do PT, ele começou efetivamente a gastar dinheiro, a gente teve um impulso natural, porque se você está torrando muito dinheiro, você está sendo um dublê de rico, aliás, você na sua casa sabe muito bem disso, se você chegar hoje no banco, pegar todo o dinheiro que você tem guardado, ainda tomar um empréstimo e viver a vida de rico, durante um bom período, você vai achar que você realmente acertou em cheio, você está correto, tá viajando aí, tá fazendo tudo que quer e dane-se o trabalho e o importante é viver, né? A questão é, uma hora o dinheiro vai acabar, você vai ficar endividado e aí você não vai ter dinheiro para nada. Você vai estar pior do que lá atrás quando você começou. E é esse o caminho que a gente tomou. O Lula, desde que ele entrou, ele fez esse movimento. A gente teve um crescimento no primeiro ano do governo. No segundo ano do governo, a gente já veio rateando, a inflação chegou. E agora a gente está vendo uma deteriorização completa das contas públicas brasileiras. Se o negócio ia estourar em 2028 e existia planejamentos de você privatizar uma empresa, de você cortar gasto, se você fizer movimentos que efetivamente aliviam o gasto público, a gente poderia ganhar uma sobrevida. Foi feito isso no governo Bolsonaro, na reforma da Previdência, ou foi feito isso também no governo Temer, com algumas reformas trabalhistas, com alguns investimentos feitos em legislação, em quebra de burocracia, para poder facilitar com que o empreendimento crescesse no Brasil. Mas desde que esse governo entrou, não é isso. Pegou as estatais, estoporou todas as estatais. O que vocês estão vendo agora? É Correio dando prejuízo, até a Petrobras teve prejuízo. Né? Quando você olha eles explicando, mas veja bem, não, a conta não é essa, a conta. Aí eles ficam tentando convencer que não é prejuízo, é uma saída de caixa e não sei o quê. A gente tem escutado aos últimos anos explicações para o rumo que a economia brasileira tomou. E o problema agora é o seguinte: se o mundo já estava ali um pouco tenso com tudo que estava acontecendo, guerra na Ucrânia, guerra lá no Oriente Médio, né, eleições americanas, agora que o Trump entrou, estourou de vez. Agora o mundo está correndo para se readequar a essa nova ordem aí que o Trump está colocando, de muito mais protecionismo, de empresas saindo da China para ir para outros países, que seria uma excepcional oportunidade para o Brasil capturar boa parte desses investimentos. Mas como é que você vai investir num país que daqui a basicamente 2 anos não vai ter dinheiro nem para pagar a folha de pagamento do seu servidor público, que o aposentado que está me escutando aqui possivelmente vai ter um problema no recebimento da sua aposentadoria, a educação que já é sucateada no Brasil não vai ter nem dinheiro para ser o que é, a saúde então, né, hashtag defenda o SUS, esquece. E como é que resolve esse negócio? Como o Lula está tentando resolver, imprimindo dinheiro, gastando mais dinheiro. A questão é que isso gera muita inflação e é o cenário que a gente vive hoje. Você que está indo comprar carne no mercado, você que está indo comprar ovo, café, né, ou qualquer outro item, às vezes um produto de limpeza,
Vocês têm percebido isso? Parece que o salário não dura mais, né? Parece que está acontecendo alguma coisa que você vai no mercado e os valores são maiores. Não é um produto, não é outro produto. Parece que tudo está mais caro. Só não subiu o seu salário. E isso é a inflação. Eu já falei por diversos vídeos aqui. Aliás, quem me segue no Instagram, eu tenho um grupo de assinantes, eu falo muito sobre isso. Pode entrar lá. A inflação é um fenômeno que ela ataca o pobre. Porque a inflação é a perda do valor da moeda, a perda do valor do dinheiro que é transacionado. Só que, para uma pessoa que é rica, para uma pessoa que tem dinheiro guardado, a inflação ela pode ser contornada com bons investimentos, com dolarização, com ativos imobiliários, como por exemplo um apartamento. Não é isso? A gente está vendo valorização de apartamento no Brasil inteiro. Ele está valorizando ou é o real que está perdendo valor e você precisa de mais reais para comprar o mesmo apartamento? Portanto, o que está acontecendo aqui no Brasil, todo mundo já sabe a receita. Não é uma coisa inédita no mundo. A destruição da economia, por onde toca essa galera que tem uma visão desenvolvimentista, um pensamento mais à esquerda, achando que não precisa do empreendedor, que o Estado vai resolver tudo, tá aí o Estado resolvendo tudo. Então, a situação vai piorar e é difícil imaginar que com esse governo, com o pensamento que a gente tem hoje, as coisas vão se resolver. É triste, mas é a realidade.